Gente, estou aqui hoje com a Kátia, Kátia Chedid, vou deixar ela se apresentar, mas essa aqui é mais uma das minhas tentativas, então, de conhecer as pessoas por trás das teorias da educação, né, o que as pessoas têm falado, então, a ideia é que seja um diálogo informal e aí eu vou fazendo as perguntas que eu acharem que fazem mais sentido e, bom, agora deixar a Kátia um pouco falar sobre ela, sobre o que ela estuda. Eu sou uma educadora, eu trabalho há mais de 34 anos em escolas, trabalhei em grandes escolas de São Paulo, tanto na área de gestão quanto em sala de aula. E meu foco maior de estudo é a neurociência, que é eu entendia muito, tinha estudado bastante coisa sobre educação, né? Piaget, Vygotsky, Vallon, e aí eu queria saber como é que o cérebro do aluno funcionava. Começou com uma observação que eu tinha, porque eu alfabetizava no Dante, no Dante Alighieri. E eu comecei a perceber que alguns alunos tinham mais dificuldade de aprender. E aí eu comecei a perceber também que esses alunos eram respiradores orais. Aí eu conheci um pessoal lá do HC e fiz uma pesquisa com a Renata Di Francesco, que é uma otorrino, e a Paula, que é uma fono. E aí a gente pesquisou várias crianças, acho que umas 300 na época, e a gente descobriu que as crianças respiradoras orais tinham mais dificuldade de aprendizagem mesmo. Orais se diz respirar pela boca? Respirava pela boca. Soltar. Aquelas que tinham hipotonia, sabe? Que roncavam, que tinha hipertrofia de adenoide ou de amígdala. Sim. E aí eu achava assim, a minha primeira hipótese era porque ele não oxigenava o cérebro direito. Sim. Porque é o que a gente pensa. Não era. Era porque eles não tinham um sono reparador, eles não chegavam lá no sono REM. E aí eu fiquei assim encantada em saber, né, daquilo e quis cada vez estudar mais. Aí eu fiz psicopedagogia, fiz neuropsicologia, e aí acabei na neurociência, fiz alguns grupos de estudo na USP, na PUC, na Poli. Fiz um grupo de estudo bem legal na Poli que chamava Cognitio, com o Henrique Del Nero. Ele faleceu, mas foi muito bacana, aprendi muito com ele. E na PUC, na USP, com o professor Prigenzi na USP, que era um infectologista, mas sim, a gente estudou muito. Então, como não tinha cursos de graduação, nem de pós-graduação, nem mestrado na área de neurociência. Então eu trazia muito livro de fora, né? Tem uma livraria que chama WOOK, W-O-O-K, que é em Portugal, que você pede livro, você não paga importação, nada, só que eles demoram uns 3 a 6 meses, tipo aqueles sites chinês, sabe? Na época eu pedia por eles, eles demoram uns 3, 6 meses assim para chegar. E então eu devorei milhares de livros de neurociência. E aí estou fazendo, né, a especialização na Santa Casa, que eu acho bem legal, com a Carla Tiepo, que também foi uma outra pessoa que eu aprendi bastante. E aí eu tive a sorte de conhecer muitas pessoas legais, assim, o Roberto Lente, a Suzana Herculano, o Siddhartha Ribeiro, o pessoal lá de Porto Alegre, da PUC do Rio Grande do Sul, a Leonor Guerra, né? Então, eu tive sorte de conhecer um monte de educador legal e gente que estudava neurociência. Pessoas aí que têm esses gostos em comum de querer aprofundar, né, em algumas áreas da educação. E aí, sabendo como o cérebro funciona, foi mais fácil entender o aluno que eu tinha lá. Legal. O que você acha que mais ajuda em termos de aprendizado de neurociência na hora de aplicar na sala de aula? Qual que é a visão? Muda muito a perspectiva que você tem do aluno? Não muda só do aluno, muda até dos seus relacionamentos. E você entende como o cérebro das pessoas funciona. Entendi. Até você diz no dia a dia. Até assim, no você dia a com seus dia. amigos, por exemplo, pega você tem a impressão de que a verdade tem aquela cara e que o que você vê é a verdade inteira. Mas, na verdade, o que você vê é o que o seu cérebro guarda daquele momento. Pode ser que a gente saindo daqui, eu pergunte para você o que aconteceu, você vai dizer uma coisa e eu vou dizer outra bem diferente, porque o que eu guardei não é o que você está guardando. Não é nem só memória, né? Eu imagino que foco. A gente esteja focando em coisas diferentes. Focando em coisas diferentes, você ouve. E pior assim, você ouve inteiro, mas o que você guarda na memória não é o todo, né? Você guarda partes e ainda relaciona com coisas que você já leu, que você já ouviu.
Então é muito difícil você contar assim exatamente o que aconteceu, entendeu? Então assim, nunca mais briguei com meu marido dizer assim, não, eu tenho certeza que foi isso. Nunca mais jurei por Deus. Você virou uma pessoa mais flexível. Um pouco mais, com certeza, porque eu acho que a gente tem que entender. Agora, com o aluno, a gente entende, principalmente quando a gente sabe em que parte do desenvolvimento ele está, em que parte ali do desenvolvimento até cerebral que ele está. Por exemplo, você pega um adolescente, ele ainda não tem o córtex pré-frontal maduro, né? Só vai lá pelos 24, 25 para amadurecer totalmente. Eu talvez já esteja. Tá maduro, então tá bom. E aí, alguns 21, tem várias pesquisas, né? Mas assim, na adolescência, no ensino médio ainda não tem. Então eles agem por impulso, né? Eles não têm essa responsabilidade, essa autonomia que a gente gostaria que eles tivessem. A gente meio que tem que ser o grilo falante deles, sabe? Entendi. Tem que ter vínculo com esse aluno, porque senão ele não funciona. Não adianta ir com o pé no peito desse aluno, porque não vai funcionar nessa faixa etária. Sim. Aliás, em nenhuma faixa etária funciona. Então, o carinho, o acolhimento, o humor, o sono deles é importante. Enfim, você vai estudando várias coisas, alimentação, que você vê que fazem diferença para a aprendizagem. Sim. E aí, quando você pensa um pouco no papel do professor, né, que ainda teve uma formação e está acostumado com esse ensino que passa conhecimento, né, até às vezes de cima para baixo, né? Como que você acha que esse professor conseguiria incorporar esse tipo de aprendizado e mudar a sala de aula? É fácil? Dá para fazer? O que acontece em relação Quando a isso? a gente sai da zona de conforto, nunca é fácil. É muito fácil, por exemplo, há 30 e poucos anos atrás, o professor era o detentor da sabedoria, né? Sabia. A gente tinha algumas iniciativas como Montessori, você tinha algumas iniciativas diferentes, né? Eu, por exemplo, fui alfabetizada pelo método Montessori na época. Que nem tem um método mesmo, né? O Montessori, pode contar um pouco mais? Eu não sei exatamente. O Montessori foi uma médica que fez, ela fez alguns para trabalhar com crianças com dificuldades de aprendizagem inicialmente. E eram os pacientes dela. E ela tinha alguns materiais, como material dourado, tal, que faziam com que essas crianças elas não precisassem abstrair tanto e fosse mais no concreto. Elas tinham umas fichinhas. Mas depois se viu que todas as crianças se beneficiariam disso, porque a criança começa a ter essa capacidade de abstração só lá pela 5ª, 6ª série, entendeu? Então, você concretizar algumas noções matemáticas ou mesmo ter materiais mais concretos em todas as áreas bem legal. Então, tinha na época algumas iniciativas ali, mas assim, não era tão difundido como é hoje, né? Que você tem o Visible Learning, as aulas ativas, você tem outras iniciativas no mundo todo que levam. Por que é difícil? Primeiro porque a gente tem aqui um vestibular, né? Que cobra conteúdo, né? O Enem também cobra conteúdo, né? E, enfim, você tem um funil ali para que essa pessoa entre no vestibular, né? Na faculdade. Depois porque os pais estão acostumados dessa forma mais tradicional. Também vão estranhar. Os professores, os gestores, tá todo mundo... eu vejo que tem aluno que cobra, né? Ah, mas não vai ter aula? Vai ter só isso essa brincadeira, né? Achando que então, não assim, mas se a gente pensar, a gente aprende melhor de outras formas. Não precisa ser só aquilo, sabe? Eu acho que a aula expositiva também faz parte da aprendizagem. Mas não só aula expositiva também, porque também eu acho que fica... cansativo, né? É como também, você fala assim, agora tem uma estratégia diferente. Eu lembro na época que surgiu o PowerPoint, todo mundo usava o PowerPoint. Hoje em dia você entra numa aula de PowerPoint e fala, nossa, PowerPoint de novo. Chato, né? Porque assim, 25 aulas com PowerPoint não dá, né? Assim, 30 aulas assistindo filme também não dá. Então, assim, tem que ser uma coisa bem diversificada. Mas tem que ter o protagonismo do aluno, isso é fato. Não dá só para ficar na mão do professor o tempo todo. Sim. Claro que o professor é importante como mediador, até para dizer, hoje em dia, por exemplo, o conteúdo é muito mais acessível do que era na minha época. Na minha época, para eu aprofundar um conteúdo, eu ia na Barça, ou eu ia na biblioteca pública, que tinha um monte de livros. Hoje em dia, está na palma da sua mão, no Google. Sim.
Gente, é o máximo isso. O professor está falando, você está lá testando para ver se é verdade o que ele está falando. E você ainda fala, não, mas segundo o fulano de tal, não é isso. E na própria neurociência, você tem, assim, alguns autores... Fechou. Acabou. Não, aqui é só a bateria aqui, acabou. Não? Não, pode continuar? Então, na própria neurociência tem vários autores que falam sobre os sentidos, né? Você sabe 5 sentidos, né? Sim. Só que não são 5. Você tem muito mais. Não sabia. Alguns autores colocam a própria percepção, que é a percepção do corpo. Por exemplo, você sabe... Se eu falar para você, como está seu pé direito, você não precisa olhar, você sabe como ele está. Né? A cócega não é nem tato. Eu posso fazer assim, você sente cócegas. Entendi. A dor, o frio. Então, tem outros sentidos que fazem parte, que são a própria percepção, a percepção de si, e fazem parte dos sentidos. Sim. Dependendo do autor, você vai ter mais sentidos, dependendo do autor, você vai ter menos. E aí todos eles estão dentro desse instrumental que você olhando para o cérebro, você vai perceber, putz, é assim que funciona. Exato. E aí estou entendendo também, então, que quanto mais diverso, né, mais fácil você conseguir aplicar isso de uma maneira que o aluno se envolva. E no final talvez até acabe gerando mais nota, né? Isso. Perfeito. Então, eu agradeço aí, brigadão, Kátia. É isso, tamo junto, gente.